das melhores. Você ouve. Estou confuso, só que agora é diferente. Tô tão tranquilo, tão contente. Quantas chances desperdicei quando que eu mais queria. E também. Quase ninguém vê. Quanto mais aumenta a graça, mais o tempo passa por você. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7. Vem aí, Diego Maia, com a sua pílula diária de otimismo. Eu cansei de aturar gente que mesmo quando você faz tudo certo, sempre aponta algum defeito. Não dá mais. Não é um papo de aceitar ou não aceitar críticas. É uma conclusão. O mundo hoje precisa de pessoas que incentivem outras pessoas, que deem moral, que valorizem. E não daqueles corvos que ficam ali criticando. Minha gente, precisamos de incentivadores de pessoas, porque esse mundo já tem críticos demais. Pegou a visão? Vem comigo. Bora voar? No meu Instagram tem muito conteúdo para te ajudar a crescer, para te ajudar a vencer. Acesse o meu site em diegomaia.com.br e assim que você entrar, você vai enxergar os ícones das minhas redes sociais. É só clicar neles e seguir. Eu tô te esperando no Instagram. Me manda um oi por lá. Você ouviu Diego Maia e sua pílula diária de otimismo. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Mais Brasil News. Notícias e música na mesma sintonia. Agora, na Mais Brasil News, direito ao ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7 FM. Direito ao ponto. Direito ao ponto. Agora, na Mais Brasil News, direito ao ponto. Olá, muito bom dia. Estamos aqui hoje estreando esse programa, o Direito ao Ponto. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa de estreia, né? Aqui na Mais Brasil News 101.7. Eu sou Max Telesca e te convido a descomplicar o direito, a falar sobre o direito de uma maneira informal, simples e de uma forma que todos entendam. Afinal de contas, o direito faz parte da sua vida e ele precisa ser explicado de uma forma com que você conheça melhor os seus direitos, os seus deveres na vida prática. E para esse programa de estreia, nós vamos falar de um assunto muito importante que precisa ser debatido, que é a questão da violência doméstica. É a violência contra a mulher e os feminicídios no Distrito Federal. É um tema difícil, é um tema complicado, porque é bastante triste, né, a gente ter essa realidade nos dias de hoje, mas a gente precisa falar e a gente vai tentar aqui falar para vocês de uma maneira com que fique claro as nuances disso tudo, o que significa o feminicídio, a violência doméstica, e vamos estar aqui enfatizando o seguinte também: os casos de violência doméstica e os casos de feminicídio subiram, eles aumentaram de 2020 para 2021. No ano passado foram registrados 23 casos e sabemos que o feminicídio sempre tem um histórico de agressões, machismo e intolerância. Isso aí não é de agora, isso vem de séculos e séculos de uma sociedade que sempre foi machista, especialmente aqui no Ocidente, no Brasil, um país muito machista. Tem um machismo estrutural, que a gente tem o racismo estrutural, e a gente tem também o machismo estrutural, né? E nessa semana, infelizmente, e nós escolhemos esse tema para iniciar o nosso programa aqui, para estrear, tivemos mais um caso triste. E foi um terceiro caso em 10 dias. Olha só, nós temos 10 dias, 3 casos de feminicídio. Foi no setor de indústrias gráficas, aqui no Distrito Federal. Um ex-genro matou a ex-sogra. E aqui
ex-sogra não existe, né? Só um pitaquinho rápido, né? Pra gente descomplicar essa história também, por que ex-sogra não existe, né? O Código Civil fala que mesmo depois da dissolução da união, do casamento, o vínculo por afinidade, que é aquele parentesco que a gente tem com aqueles que não são do sangue, né? Ele não se rompe. Mas para simplificar, nós vamos falar isso, porque ele não estava mais casado com a filha dessa senhora que acabou morrendo com 56 facadas. E decepou uma das mãos, inclusive. A mulher de 51 anos, ela tinha medida protetiva contra esse autor, esse agressor dessa barbárie, mas isso não evitou a sua morte. Ele foi preso no mesmo dia, escondido na casa de uma ex-namorada em São Sebastião. Os outros 2 casos desse ano foram em Braslândia, onde uma jovem foi encontrada morta em um poço após dias de desaparecimento. E antes dela, uma mulher foi morta num matagal em Santa Maria. E ela era do Maranhão. Bom, e para bater esse papo junto com vocês, aqui nós já estamos aqui no estúdio com a secretária de Estado da Mulher, Érica Filipelli, e à distância por Zoom, o juiz Fábio Esteves. Eu quero dar as boas-vindas a vocês. Muito obrigado por aceitarem o convite e esse tema justo na estreia do nosso programa. Fábio Esteves, Érica, é uma honra tê-los aqui. São pessoas muito importantes na cidade, estão tratando com esse tema há muito tempo e eu queria cumprimentar e agradecer a presença de vocês. Érica, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui nesse programa de estreia, Max, e cumprimentar aqui o juiz Fábio Esteves pelo trabalho, pela atuação. E é isso, acho que qualquer momento para a gente poder falar sobre essa temática, ela é importante. A informação, a gente tem visto isso, é a maior arma que a gente tem, né, para falar sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e para evitar feminicídios, né? Informação que é o quê? É a mulher saber dos seus direitos, conhecer, saber o que é a violência, porque muitas vezes a gente, mesmo falando tanto desse tema, mesmo tendo uma legislação tão importante como a Lei Maria da Penha, infelizmente na prática o que a gente vê é que muitas pessoas não conhecem seus direitos, não sabem que estão vivendo uma situação de violência, né? Não sabem a quem recorrer, não sabem muitas vezes o que representa uma medida protetiva, né? E quais são as políticas que estão à disposição delas. Então isso é muito importante. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo programa. Eu que agradeço a sua presença aqui, é uma presença muito importante, porque é a secretaria que cuida justamente desse tema. Doutor Fábio Esteves, prazer tê-lo aqui mais uma vez que eu digo porque a gente tem jornadas comuns aí no Instituto de Popularização do Direito, no IEDF. Seja muito bem-vindo, Fábio. Bom dia, Max, bom dia, secretária. Parabéns pelo programa. Penso que, como secretária, a educação ela é sempre necessária e o programa tem esse cunho educativo. A gente trazer para as pessoas esclarecimentos sobre os seus direitos, questionamentos sobre a nossa cultura de violência contra a mulher. Então, desejo todo sucesso para esse programa. Longa vida ao programa. Muito obrigado, Fábio. Eu queria então agora falar com a secretária sobre esse tema específico, sobre esse caso que a gente noticiou aqui. Como a senhora vê, e falar um pouco mais, no DF, fale um pouco mais para nós, secretária, como a senhora vê toda essa situação no DF hoje, a situação de violência contra a mulher e feminicídio em específico? Olha, a gente tem que analisar, e eu acho que esse é o papel da secretaria, né? Uma forma que a gente tem atuado muito é com relação à prevenção desses crimes, né? Então, como é que a gente previne? Parece que é possível a prevenção? Então, a gente tem que pensar aí na questão da política para mulheres, né? A política que é fruto de quê? De tratados internacionais, em que o Brasil é signatário. Então, a gente entender essa política que vem não só da parte de enfrentamento, porque quando a gente fala da violência, a gente fala do feminicídio, a gente está falando da pontinha do iceberg. Eu tenho que pensar aqui para trás, né? Todas as violações de direitos que ocorreram na vida dessa mulher, qual é o histórico de vida dessa mulher. Então, a Secretaria da Mulher, ela olha muito além do que o enfrentamento, né? Apesar de ser, com certeza, a pauta mais importante, a mais dura e a que a gente realmente precisa enfrentar e combater. Então, assim, como que a gente vê, né? A Secretaria, ela foi criada em 2019, o governador Ibanez criou uma Secretaria de Estado, ela foi estruturada em 2020,
Então, hoje a gente tem uma estrutura administrativa, uma secretaria independente, isso é muito importante. Ano passado nós lançamos um plano distrital de política para mulheres, Max, para justamente o quê? Institucionalizar todas essas políticas em todas essas áreas, não só do enfrentamento à violência. Entendendo que, quando eu falo de direitos das mulheres, né, a gente tem que falar aí desde da infância, então tem toda uma série de políticas que têm sido implementadas. A secretaria, então, ela trabalha muito nessa vertente, a gente, né, da promoção de políticas públicas voltadas para a autonomia econômica, para a saúde, para chegar até a diversidade, a gente olhar de uma forma diferenciada para todos os públicos. E temos uma secretaria de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Que ela trabalha em que área? Como é que a gente atua? Então, tanto com os equipamentos de acolhimento às mulheres em situação de violência, quanto com os equipamentos de atendimento à família e autor de violência doméstica. É isso que eu ia te perguntar, exatamente esse ponto que até aqui está no nosso roteiro de perguntas, exatamente essa pergunta. É possível evitar um feminicídio? Quais são as políticas públicas que a gente tem mais concretas, mais efetivas para conseguir evitar? Porque a senhora falou aí, é algo multidisciplinar, é algo que transcende o direito. E o que a gente pode fazer de concreto para evitar um feminicídio, doutora Érica Filipelli? Então são várias linhas, né? Então, primeiro, a primeira questão é a informação. É preciso trabalhar nessa linha de que nós precisamos falar sobre direitos, falar sobre a violência, conversar com a população, não só com as mulheres, mas com toda a população. É preciso que a gente verdadeiramente, praticamente toda a população conhece a Lei Maria da Penha, mas quando você pergunta o que diz a Lei Maria da Penha, muitas pessoas não sabem, né? É preciso que as pessoas conheçam a questão dos tipos de violência. Então, a Secretaria trabalha muito nessa questão da educação, né? Da formação de servidores, formação de população, participar de várias ações da sociedade, esse é o nosso papel. Uma outra linha é o quê? Você ter um local de atendimento a essas mulheres, né? Até a pandemia a gente não pensava muito nos locais virtuais, né? De telefones, de canais, enfim, de WhatsApp. Mas a gente precisa ter os locais físicos para atender e não só isso, para acompanhar. Então a gente tem os centros especializados de atendimento à mulher, né? E em 2021 a gente abriu a Casa da Mulher Brasileira na Ceilândia. Conseguimos resolver aquela questão tão difícil que era tirar aquele convênio aqui da Asa Norte de uma estrutura que estava praticamente comprometida para um lugar que é um prédio lindíssimo, que tem assim uma estrutura muito importante para ter acolhimento. Hoje nós temos quantas casas da mulher brasileira? Essa só na Ceilândia? Só na Ceilândia. Estamos agora viabilizando a construção de 4 novas unidades. Né? Em 2020, a gente recebeu os recursos da bancada federal, a gente trabalhou nessa questão dos projetos, né? Agora a gente está finalizando o processo com a Caixa já para licitar. Então, São Sebastião, Recanto das Emas, Sobradinho 2 e Sol Nascente. É importante a gente ter os locais físicos. Mas hoje a gente também tem que falar de tecnologias. Então, no tempo de pandemia, em 2020, nós criamos a Delegacia Online, que é o quê? Uma iniciativa da Polícia Civil em que a mulher pode não só denunciar pelo site, que é o Maria da Penha Online, quanto também requerer medidas protetivas, né? Então, isso é muito importante. E a outra questão também é a gente ter estratégias de atendimento. Por exemplo, a gente também lançou ano passado um aplicativo chamado Proteja-se, que é com 180. Integrar serviços. Se existe o canal 180, que é tão importante, na época da pandemia isso me angustiou bastante, procurei a ministra Damares, falei, vamos tentar integrar o 180 com a Secretaria da Mulher. Então a gente lançou um aplicativo que é o Proteja-se. Essa semana a gente recebeu uma novidade, ele também está disponível nas lojas do iOS. E o Proteja-se, inclusive, a mulher surda pode fazer a denúncia em tempo real em Libras. Maria da Penha Online, Proteja-se e a integração do 180. Proteja-se. O que é isso? A mulher ela vai receber todo o atendimento do 180, ou por mensagem, ou por voz, ou por a mulher surda, no caso, em Libras. E imediatamente essa denúncia já chega pra gente aqui no DF. Então, isso é o quê? Integração de sistemas, rapidez, efetividade nesse acolhimento. E uma outra política que a gente tem que falar é do quê? Aquelas mulheres que estão vivendo uma situação de risco iminente de morte, que é o quê? Uma situação de tentativa de feminicídio, quando a gente identifica na delegacia que ela está sofrendo esse risco justamente pelo formulário, né? De risco, e a partir disso ela vai ser encaminhada para casa-abrigo. Então são essas as políticas que nós temos à disposição. Preocupados, Max, também com essa questão do quê? Medidas protetivas, como foi o caso agora mais recente, para garantir a segurança dessa mulher, né? Porque a medida protetiva, ela é um instrumento
eficaz, né? Justamente para resguardar a vida dessa mulher, mas a nossa preocupação era que na prática isso possa não acontecer, né? Então a gente também lançou em 2020 a questão da tornozeleira eletrônica com dispositivo de emergência. A Secretaria da Mulher, ela tem um CEAM, um Centro Especializado de Atendimento à Mulher, dentro do CIOB, só para acolher essas mulheres atendidas pelo programa, né? E ele visa o quê? A proteção dessa mulher. Ou seja, quando eles se aproximam lá no CIOB, a gente consegue identificar e a polícia consegue intervir. Então, hoje o DF, ele tem, assim, todas as políticas. E aí, às vezes a gente se pergunta, mas por que a gente está tendo aumento, né? Primeiro, é preciso reconhecer que 2020 a gente teve uma queda importante. Então, né, 2021, eu tenho um número menor do que eu tive em 2019. 2020 Entendi. eu tive uma queda muito importante. Na mediana vem caindo. Sim. O Distrito Federal, ele teve em 2020 uma queda muito importante, de quase 50% no índice de feminicídio, né? Num tempo de pandemia em que o Brasil todo apresentou aumento. Então, claro, as políticas são efetivas? Pode-se evitar feminicídio? Claro que sim, nós temos todos os instrumentos, né? Eu acredito que o doutor Fábio também acredite nisso. Mas é preciso o quê? Que essas informações cheguem até a ponta. Por isso que eu sempre digo que a informação é a arma mais importante na luta pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Com certeza, secretária, a informação é o grande ativo das pessoas desse século que a gente está vivendo. Eu queria incluir aqui o doutor Fábio Esteves nesse bate-papo. Doutor Fábio, a magistratura tem uma grande demanda nesses casos, né, em casos desse tipo. Queria que o senhor comentasse também sobre a medida protetiva, que para quem está ouvindo, e aqui sempre naquele nosso propósito de sempre falar o mais fácil possível para o nosso ouvinte compreender, para quem está ouvindo, como que funciona a medida protetiva, qual a efetividade dela. Queria passar a bola aí para o senhor. Muito bem. Apenas acrescentando e muito feliz aqui com o trabalho. Muito baixo. Está me ouvindo? Está baixo? Eu estou te ouvindo aqui, Fábio. Não sei como é que está lá, Everson. Tá. Apenas para poder partilhar e muito feliz aqui com todas as notícias que a secretária Érica trouxe. A informação é, de fato, aquilo que mais contribui para que nós, inclusive, tenhamos uma compreensão necessária sobre as medidas protetivas, né? Muito bem, a Lei Maria da Penha, então, ela traz para o nosso direito, né, traz para a nossa justiça, traz para as mulheres algumas medidas para poder fazer cessar e para prevenir a violência. Então nós vamos ter, por exemplo, em caso de uma violência, e aí é importante também a gente tratar do que é violência contra a mulher no âmbito doméstico. Muita gente acha que às vezes é a violência física, né? Não. A Lei Maria da Penha diz que a violência econômica, né? A secretária, lá no início da fala dela, disse, olha, nós precisamos criar condições para essas mulheres terem independência, terem autonomia financeira, porque isso é parte de um processo histórico, inclusive, que coloca as mulheres numa condição de vulnerabilidade e a permanência delas no lar. Então, a violência pode ser financeira, a violência pode ser psicológica, a violência pode ser física, a violência pode ser simbólica em alguns momentos. Então, tudo isso é um tipo de violência que essas mulheres podem estar sofrendo ou na iminência de sofrer. A medida protetiva, ela visa esta prevenção. E quais são as medidas protetivas que a gente tem? A medida protetiva mais drástica que a gente tem é a prisão. A prisão é uma medida protetiva também, né? Dependendo do grau de violência, o grau de lesão que a vítima estiver sofrendo, nós teremos a prisão do ofensor como uma medida para que essa vítima seja protegida. Mas temos outras, nós temos o afastamento do lar, nós temos a proibição de comunicação, nós temos o distanciamento, manter distância, nós temos as questões financeiras, né, alimentos que eventualmente a vítima venha precisar, o ofensor pode ser obrigado a pagar ali, ainda que em determinação provisória. Nós temos a proteção dos filhos, se for o caso, dos parentes, proibição do ofensor falar com parentes. Nós temos a colocação, e aí entra a rede de apoio, que é a parte que a Secretaria coordena e nos ajuda. Porque nada adianta a gente afastar o ofensor do lar, a gente determinar distanciamento ou cessar a comunicação, se a gente não pensar que isso não pode ser uma situação indefinida.
eu vou afastar o agressor do lar e pronto. Não. Eu vou ter que criar condição para resolver essa relação. E para resolver essa relação, nós vamos precisar da rede de apoio. Nós vamos precisar ter condições para essa mulher. Primeiro, ter trabalhos, ter condição de romper essa relação, se for o caso, e eu penso sempre ser o caso, né, à medida que a violência doméstica ela abre-se no seio doméstico, no seio familiar, eu tenho muita dificuldade em achar que ela não vai ter outras consequências, outras perpetuações, e aí nós precisamos desse apoio da rede para poder criar condição para, de fato, essa mulher e seus filhos e todas umas questões materiais serem tratadas para que a gente, de fato, trate da violência doméstica. A medida protetiva é um dos instrumentos para que nós combatemos a violência doméstica ou previnamos as mulheres contra a ameaça de violência. E justamente, Fábio, eu ia até adiantando aqui, a gente acabou entrando nesse assunto que era o próximo que a gente ia tocar, até falando sobre a questão da interação entre o poder judiciário e o poder executivo, a interação entre o poder público, né? As coisas não são estanques, né? O poder, na verdade, é um só e há uma divisão de tarefas. O executivo, o judiciário e o legislativo, na verdade, emanam de um só poder. E aí há uma divisão de tarefas. Eu queria perguntar para a secretária, e também depois eu queria o comentário do Dr. Fábio, sobre essa interação entre o executivo, que é muito importante, ou seja, o governo, o governador, e o judiciário, os juízes, os desembargadores. Como é que tem sido essa interação e quais são os programas específicos desse ponto, secretária? E depois eu queria que o nosso Fábio Esteves comentasse o comentário dela. O doutor Fábio fala aqui muito. A Lei Maria da Penha, né, que distribui aí obrigações, competências, responsabilidades, né, para todos os poderes, né? Então, o poder executivo, a gente entende ali a questão das delegacias especializadas de atendimento à mulher, do atendimento, né, multidisciplinar, da importância de se envolver outras secretarias. Acho muito interessante ali que acho que no artigo 1º da Lei Maria da Penha, ela fala sobre a importância, né, de se trabalhar políticas públicas de Estado mesmo, né, relacionadas a esporte, relacionadas à educação, saúde. Então, ela entende ali, ela mostra para nós, né, justamente a importância dessa integração. Recentemente, e foi uma demanda até da CPI do feminicídio aqui do DF, mas também é uma forma muito estratégica de articulação, que é o quê? Você criar redes, né? A gente tem redes de enfrentamento à violência nas regiões administrativas, que é composta, por exemplo, pela assistência social, pela saúde, pela Secretaria da Mulher, Justiça, Secretaria de Segurança Pública. Mas é muito importante a gente institucionalizar essas redes, né? E, recentemente, nós publicamos a institucionalização da rede de enfrentamento à violência contra a mulher e feminicídio, no DF. O que é isso? É uma forma de nós estarmos unidos, judiciário, executivo, né, implementando ações. Eu creio que o DF chegou a um ponto, Max, e assim, pela minha fala, aqui a gente comprova isso pelos programas, pelos projetos, pelas ações, muito efetiva até, assim, chega num ponto de muita maturidade, mas eu creio que um passo além é, nesse momento, o quê? A integração cada vez maior desses entes, na análise dessas políticas, entendendo onde há brechas ou não. Por quê? Porque nós estamos falando de uma política que é transversal e que precisa ter um olhar, né, multidisciplinar e integrado de todas essas frentes. Então, compreender, por exemplo, recentemente também nós integramos uma ação com o judiciário, que é o quê? É justamente o encaminhamento das mulheres em situação de violência que já passaram pelo processo da Lei Maria da Penha, né, dos casos judicializados, que estão sendo encaminhadas para um programa que nós criamos em 2019, que se chama Empreende Mais Mulher, que é o quê? Se eu tenho dificuldade de fazer com que essa mulher em situação de violência chegue até aos equipamentos de atendimento ou a delegacia para denunciar, isso eu falo por quê? Baseado em que, secretária, que a gente tem dificuldade? Temos por causa dos números. Pra você ter ideia, de 2015 a 2018, 72,8% das mulheres vítimas de feminicídio não chegaram até as delegacias, né? 2020, a gente teve uma queda importante, 2021. Desculpa, 2020 a gente teve uma queda importante de 44%. Mas o que aconteceu? Mais de 90% não chegaram até as delegacias. Então, recentemente também a gente pactuou com o judiciário esse encaminhamento das mulheres para esse equipamento que vai trabalhar o quê? Não só o desenvolvimento, a capacitação, mas também o desenvolvimento humano, socioemocional.
né? Então é uma integração e a gente tem que buscar mais integrações como essas, compreendendo que não é só um poder, um equipamento, um órgão que vai cuidar, porque eu estou falando de quê? De direitos, e são vários direitos. Exatamente. Né? Doutor Fábio, sobre essa integração... Eu penso que essa interligação ela é indispensável, né? Até porque no momento que o juiz, por exemplo, confere uma medida protetiva, se eu não tenho esse apoio, se eu não tenho essa continuidade desse processo no campo do executivo, no campo de uma política pública, como a Empreende Mais, por exemplo, né? E outros canais que a gente tem com o Poder Executivo, não tem sentido falar em medida protetiva. Né, não tem sentido nessa busca. Nós temos aqui no Tribunal de Justiça um núcleo institucionalizado, um núcleo que é coordenado, é composto por todos os juízes que trabalham com a violência doméstica no Distrito Federal. Este núcleo, além de manter interligação entre os nossos juizados, faz essa ponte com os demais poderes. Além do Poder Executivo em si, da Secretaria, da Rede de Apoio, da Casa da Mulher e tudo mais, faz também com a Defensoria Pública, o Ministério Público, para poder fortalecer essa rede. Eu mesmo já participei dentro desse contexto de reuniões com as delegacias, especialmente no campo do feminicídio. A gente teve muito trabalho junto ao UNEF, tratando de como, além de processar e julgar o crime de feminicídio, a gente criar ali uma rede de apoio para familiares, para vítimas, às vezes, que no caso de tentativa de homicídio. Então, e eu torço muito, né, e a gente está trabalhando bastante para que, de fato, haja essa interligação ao extremo, porque cada vez que a gente encurta esses caminhos, cada vez que a gente elimina os ruídos de comunicação, cada vez que a gente tenha clareza de quais são os canais pelos quais nós podemos trafegar, mais efetiva se torna a proteção, né? É importante pensar que a proteção dada de maneira estanque por cada uma das instituições não é proteção. Nada adianta o Ministério Público ali ter um trabalho de acusação, um trabalho de busca de respostas para a mulher, se o Judiciário não compreendeu qual é o seu papel nesse percurso e outras instituições terem isso também. E também concordo muito com a ideia da institucionalização, né? A gente não pode ficar ali tá fazendo, fulano tá fazendo, outros estão fazendo. Não, a gente precisa ter clareza disso. E aí, mais uma vez, a gente toma a questão da informação. Mais uma vez, a gente precisa ter a população ciente, né? Eu penso o seguinte, nós temos uma Constituição que prometeu proteger a dignidade das pessoas, né? Proteger a dignidade das mulheres. E o começo disso é que as pessoas saibam que qualquer lesão ou ameaça de lesão ao direito, ela sabe qual é a rede de instituições que esteja a serviço disso. E no Distrito Federal, isso é possível de uma maneira um pouco mais efetiva, porque a gente tem as instituições geograficamente próximas, a gente tem recursos para que nos comuniquemos de maneira mais efetiva, nós temos pessoas muito engajadas nesse sentido. Eu vejo a secretária falando aqui, e dá muita tranquilidade, né? Porque, infelizmente, nem toda unidade da federação a gente tem pessoas que estão trabalhando com a violência doméstica que compreende a violência contra a mulher, né? Tem gente ainda que, embora esteja ocupando cargos políticos, cargos públicos, que no papel tem a finalidade de prevenir a violência doméstica, ainda confuso com relação a esse histórico, a esse sistemático problema que a gente tem em termos de violência contra as mulheres brasileiras. Então, quando a gente tem aí essa clareza e muito bem delineada pela secretária, e especialmente em relação ao papel das instituições, isso nos dá uma tranquilidade no sentido de que, bom, temos muitos desafios? Temos, né? Não dá para a gente ver não só o número de mulheres morrendo, como a forma com que elas estão morrendo, né? A gente precisa compreender isso também, e aí eu chamo a atenção das instituições para que nós criemos mecanismos que simbolicamente represente que a força dessas instituições é maior do que, por exemplo, uma agressão, como aconteceu, ela inicia essa semana, de um sujeito que não só atenta contra a vida de uma mulher, mas faz questão de deixar claro que a vida da mulher é banal, né? É uma banalidade dessa violência, e isso parece que ele está tentando deixar claro nesse sentido. Então, essa interligação das redes é o fenômeno que coloca a violência doméstica, de fato, na mira de um processo efetivo para eliminá-la. Muito bem, nós vamos agora a um rápido intervalo, né? Nós estamos aqui com a secretária da Mulher, Érica Filipelli, e o juiz de direito, Fábio Esteves, e logo mais voltamos aqui com o Direito ao Ponto.
Daqui a pouco tem mais Direito ao Ponto, com o especialista Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Na Mais Brasil News, só toca as melhores. Você ouve. Pensamento é um momento que nos leva à emoção do pensamento. Hoje faz bem ao coração. Não, não. Não, não. Não, não. Sei que para você E também o Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo. Mais Brasil News. Notícia e música na mesma sintonia. 101,7. Hoje eu só quero vê-lo. Eu vou bombar nessas redes. Eu vou voar nessa fibra. Insta, YouTube e games. TikTok rolando, dá o like, senta o dedo, Netflix 4K, play, música sem medo, tem suporte, plano top, tudo pra você gostar. Vem e liga agora ou manda o zap pra assinar. Reitec Fibra. Ligue 32148200 ou acesse reitec.net.br. Vem e liga agora ou manda o zap pra assinar. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música, em toda a programação. Sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. Mais Brasil News. Notícias e música na mesma sintonia. 101,7. Voltamos a apresentar Direito ao Ponto, com Max Telesca. Mais Brasil News, a rádio do seu jeito. Bom dia a todos, estamos aqui no nosso Direito ao Ponto, iniciando hoje, aqui eu estou tirando a máscara para poder sair um pouquinho mais fácil a minha voz, mas a gente precisa ficar com a máscara, né? É só para passar aqui a bola para o juiz Fábio Esteves. Chegou a gente tem interação com o público, aqui Elisene Pires, lá do Chaparral, falou o seguinte, fez uma pergunta aqui: transexuais e casais de duas mulheres, a gente pode falar de feminicídio, Fábio, quando ocorre uma violência entre duas mulheres ou transexuais? Sim, podemos. Inclusive, nosso tribunal, nossa jurisprudência já aplicou a Lei Maria da Penha em casais em que temos duas mulheres, temos transexual. Eu já no Tribunal do Júri de Brasília já tive, inclusive, a oportunidade de aplicar a Lei Maria da Penha em casos de transexuais, né? Porque o que a gente precisa levar em consideração é a condição de vulnerabilidade, né? E se eu tenho essa condição de vulnerabilidade, levada em conta a condição de gênero, e dentro da condição de gênero eu tenho que um gênero, independentemente de ter do outro lado fisicamente, né, uma mulher ou um homem como vítima, tem uma mulher, e isso para mim continua sendo vulnerabilidade de gênero, portanto a lei tem de proteger essas pessoas. Para ser um pouquinho mais claro para os nossos ouvintes, né, o que a gente precisa pensar aqui para ter a lei Maria da Penha aplicada? Eu preciso pensar que dentro de uma equação de igualdade, as pessoas, elas, por ocupar papéis distintos na sociedade, por ocupar papéis, mulheres ocupam papéis distintos do papel dos homens. E nessa ocupação de papéis, nem sempre as pessoas têm iguais direitos. Nem sempre a gente percebe igualdade de condições para exercer esses papéis de maneira que a dignidade dessas pessoas esteja sendo respeitada. E aí a gente identifica por que esse desrespeito acontece. Esse desrespeito acontece por quê? Porque um grupo social, no caso o grupo social que não é o das mulheres, o grupo social que hoje teria a busca de privilégios, um grupo social que eventualmente queira manter algum tipo de privilégio, utiliza-se desta condição para imprimir uma violência contra esse grupo social, mulheres. Ou o grupo social que, por questão do gênero, tem vulnerabilidade diante de um sistema criado por um outro grupo social.
E aí, quando eu vejo que nesse grupo social vulnerabilizado, independentemente do sexo morfológico, pessoas que estão sofrendo a mesma violência por se identificarem com esse gênero, a Lei Maria da Penha tem que ser aplicada. Passa tudo pela vulnerabilidade, Passa tudo pela razão da vulnerabilidade. Qual é a razão da vulnerabilidade? É o gênero que essa pessoa se identifica? Então eu tenho que aplicar a Lei Maria da Penha. Né? E aí eu não vejo... Minha compreensão é essa. Ainda que morfologicamente a pessoa, ainda que fisicamente o corpo represente uma outra construção, a identidade dessa pessoa assumida a partir de determinado gênero, identificada a partir de determinado gênero, e esse gênero está na condição de vulnerabilidade, e a Lei Maria da Penha proteja esse gênero, a Lei Maria da Penha tem que ser aplicada. Pois é uma questão bem interessante. Vamos ampliar um pouquinho a discussão para o Brasil todo. A gente falou dos dados aqui do DF, nesse nosso programa de estreia. A gente está muito feliz aqui com a presença do Fábio Esteves, da Érica Filipelli. Nós vamos ampliar um pouquinho. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que os feminicídios no primeiro semestre do ano passado aumentaram em 0,5% quando comparados ao mesmo período de 22. E o levantamento também aponta que casos de estupro... O levantamento também aponta que os casos de estupro voltaram a crescer no ano passado. O número de denúncias desse crime havia registrado uma queda em relação ao ano anterior. O levantamento aponta 666 casos de feminicídio no todo o Brasil. Ocorreram em todo o Brasil. De janeiro a junho de 21. Olha o tamanho do número, né? No mesmo período foram registrados 26.709 estupros contra mulheres no Brasil todo, um aumento de 8,3%. Aumentou por conta da pandemia, secretário? A gente, analisando os dados aqui do DF, a gente não tem como comprovar isso, né? Porque no Distrito Federal, em 2020, a gente teve uma queda muito importante no índice de feminicídio. Apesar de que também não houve uma queda. No Brasil, no Brasil, esse dado do Brasil, o que a gente entende é que, com certeza, e isso foi muito alertado pelos organismos internacionais no início da pandemia, né? Isso nos preocupou bastante, o fato de que estávamos vivendo ali o início de 2020, o início da pandemia, e o medo, o temor justamente de que mulheres, que por essas medidas de segurança, né, de emergência, nós ficássemos em casa. Então a gente estava sempre pregando a questão do isolamento social e o temor que nós tínhamos com relação às relações violentas. Ou seja, a mulher dentro de casa, sem muitas vezes ter como pedir ajuda, né, sem ter como buscar os equipamentos públicos, sem ter como sair de casa. Então, essa foi uma preocupação nossa aqui do Distrito Federal, né? Analisando esse contexto todo internacional, enfim. Nasceram políticas dessa história, então a gente viu aí o sinal vermelho nascendo nessa época, né? Aquela política do X vermelho na mão. A gente trabalhou aqui incansavelmente no sentido de quê? Né? Primeiro, para deixar os equipamentos abertos, para configurar a assistência social como sendo um serviço essencial. Então, a partir disso, a gente não fechou nenhum equipamento nosso. A gente deixou os centros especializados de atendimento à mulher abertos, a gente criou novos canais de WhatsApp, criou o teleatendimento, né? Então, assim, buscamos alternativas para aquela realidade. Agora, claro, o que a gente vê é que o tempo de pandemia em que há, sim, uma restrição na questão da locomoção, na necessidade das pessoas ficarem isoladas, no medo que as pessoas também tinham de sair de casa, com certeza, até a própria insegurança, né, no momento, toda essa mudança social, toda a mudança econômica, a gente viu o impacto, né, que teve a pandemia nessa questão das pessoas desempregadas, inseguras, sem saber o que queria acontecer. Com certeza, tudo isso são fatores que geraram, sim, mais estresse e, com certeza, podem ter sido, né, fatores, assim, que desencadearam essa situação de violência. Que no DF eu creio muito nisso, a gente viu aqui uma redução e a gente ainda está estudando, viu, Max? Por quê? Porque nós queremos entender o que foi eficiente ali. A gente viu o quê? Um aumento muito grande do índice de denúncias por terceiros. Isso foi muito interessante. A gente viu realmente a sociedade se mobilizando por estar em casa, ouvindo qualquer situação, né, agressão, gritos, se mobilizou mais, entendeu o seu papel, porque isso é muito importante, a gente envolver a sociedade. E a gente também viu que um número maior de
como é que eu posso dizer, intervenção da polícia em tentativa de feminicídio, né? A polícia chegou mais nessas tentativas de feminicídio, que claro, né, pode ter tido a origem justamente nessa interação maior da sociedade. Então, é nesse sentido, a gente vê, por esse caso de 2020, algo que a gente precisa replicar, né, doutor Fábio, que é justamente essa consciência de que em briga de marido e mulher, todo mundo tem responsabilidade. Se você está vendo, se você está identificando, você precisa denunciar, né? A gente não pode aceitar mais que as mulheres vivam uma situação como essa e a sociedade praticamente entenda que ela não tem nenhum papel nesse sentido. Tem sim. Então a gente precisa sim intervir. Uma mulher que está vivendo uma situação de violência, para ela, identificar o que ela está vivendo, o cenário que ela está vivendo, para ela entender, identificar os riscos que ela está vivendo ali dentro daquela relação, né? Com certeza fica muito mais prejudicado do que uma pessoa que está do lado de fora, do que um familiar, um amigo. Então é preciso que a gente fale sobre isso, que as pessoas entendam seus papéis e entendam sim que existem equipamentos, existem políticas que podem sim evitar feminicídios. Secretária, eu vou pegar um gancho da fala da senhora agora e depois passar para o nosso Fábio Esteves, juiz de direito, que foi presidente da AMAGES, do Distrito Federal. Essa fala que a senhora fez me chamou muito a atenção, que é justamente a questão do marido e mulher, daquela velha frase antiga, aquele ditado que dizia que em violência, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o que é, na verdade, isso aí é a tradução, né, de séculos onde a violência de gênero, ela era considerada algo da vida privada das pessoas, né? Tradicionalmente, no modelo patriarcal, o que acontecia, né? E aqui eu quero agradecer a doutora Andréia Costa, que mandou para mim um trabalho dela de dissertação de mestrado sobre Lei Maria da Penha e os programas de reeducação de homens. Um abraço a Andréia, doutora advogada, que me mandou um belo trabalho onde ela aborda isso. E na introdução do trabalho, ela já fala sobre isso, que é, tradicionalmente, esse conceito, ele era porque dentro de casa não se podia mexer, ou seja, o marido podia bater na mulher. E aí eu quero fazer uma pergunta agora para o Fábio, para o doutor Fábio Esteves, e nessa linha mais ou menos, porque tem muita gente que diz o seguinte, Fábio, a lei privilegia as mulheres. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e explanasse sobre esse tema, sobre esse suposto, né, privilégio. Exato. Max, eu só queria, em termos de números, né, começamos esse bloco falando um pouco dos números do Brasil, um tanto de números e questão da pandemia, etc., só para as pessoas entenderem, até mesmo para responder isso que foi tratado, que você trouxe para mim, entender que os números precisam ser analisados com vários olhares, né? Por exemplo, quando a gente fala das milhões de mulheres que foram vítimas de diversos tipos de violência no último ano, a gente precisa perguntar qual mulher, né? Quais mulheres? Porque faz uma diferença enorme, por exemplo, quando eu falo da mulher idosa violentada no campo doméstico ou fora dele. Quando nós falamos das mulheres negras, né, esse número de morte aí, se a gente for abri-lo, nós vamos ver que 66% desse número é composto por mulheres negras. Quando a gente fala da questão da pandemia, por exemplo, essa mulher negra vai sofrer uma violência mais acentuada, por quê? Porque dentro do campo doméstico, essa mulher, ela passa a ter um protagonismo econômico durante a pandemia, que coloca a condição dela ainda mais questionada, que coloca a condição dela de autonomia ainda mais mirada em termos de violência, e aí a violência vai, claro, se perpetrar de forma diferente. Então, a gente precisa olhar para esses números, né? Não dá para falar da violência doméstica sem falar da mulher com deficiência, não dá para falar de violência doméstica com outras questões. E aí, quando essa pergunta, essa questão, esse questionamento que as pessoas dizem, a Lei Maria da Penha, ela traz privilégios, tem gente, inclusive, defendendo a lei do João da Penha, e não sei o que mais, e coisas absurdas, né? Mas que só não são absurdas porque tem a história do que, se colar, colou, né? Se colar, ótimo. Então, tem gente que vai, evidentemente, trazer os argumentos que tem medo de serem reduzidos ao absurdo, porque se eventualmente pegar, isso vai ser importante para a manutenção de um sistema patriarcal, sexista e tudo mais que a gente já identificou para a manutenção de privilégio em favor de um grupo e a manutenção de desvantagens em outro grupo. Qualquer pessoa, qualquer criatura minimamente instruída neste país sabe a condição da mulher brasileira.
a condição de violência que essa mulher experimenta. E sabe, inclusive, que a lei da Maria da Penha, embora tenha sido um avanço extraordinário na sociedade brasileira, ela não resolve todos os problemas, ainda falta muito a fazer, né? Porque os tipos de violência num sistema como o nosso, ele é tão estrutural, a violência contra a mulher, a condição da mulher brasileira, é preciso entender que a sociedade brasileira se estrutura numa equação em que a mulher, ela está no status de subalternidade histórico e sistemático. São em todos os campos da mulher, que é a empregada doméstica, portanto, está na ponta mais vulnerável da violência doméstica, a uma magistrada, a mulher que outro dia, né, só para citar aqui o exemplo, foi vítima de violência doméstica no âmbito da segunda mais alta corte do país, no Superior Tribunal de Justiça. Uma ministra de Estado é vítima de uma violência doméstica no âmbito da segunda corte mais alta do país, trabalhando, exercendo sua função. Só para a gente entender essa estrutura de violência que perpassa as relações sociais, as relações de gênero, enfim, as famílias e a condição da mulher. Então, quando a gente pensar nessa lei João da Penha, nessa lei do privilégio, a gente tem que pensar nisso. Tem que pensar, fulano, olha só, por mais que a lei Maria da Penha está aí fazendo aniversário, já estamos aí, né, com um bom tempo, um razoável tempo, ainda tem uma magistrada, ministra, no ambiente de trabalho dela, sendo agredida pelos seus pares. Tem a ver, então, né? Como falar de privilégio, né? Exatamente, Fábio, aquela questão dos iguais, né? A igualdade, ela não é igual para todo mundo, essa que é a verdade. As pessoas, elas são formalmente iguais na Constituição, homem e mulher formalmente iguais na Constituição, negro e branco formalmente iguais, mas a gente sabe que o Estado precisa, a lei precisa trabalhar para que estes que a gente sabe que na prática não são iguais, precisam ser igualados, né? É um ditado antigo do direito que vem lá de Rui Barbosa. Secretária, queria que a senhora falasse sobre esse comentário, sobre essa fala do Dr. Fábio Esteves. Essas desigualdades, elas existem e elas também, como muito bem falou o Dr. Fábio, elas estão em todas as classes sociais, não é isso, secretária? Com certeza. E a secretaria, ela também, na hora de estruturá-la, né, nós temos ali uma área de diversidade, justamente para que a gente possa olhar, né, e a partir disso implementar políticas voltadas para a questão do direito dessas mulheres, né, para a realidade dessas mulheres. Então, com certeza, eu chamo atenção para algo também que acho que é o artigo 2º da Lei Maria da Penha, doutor Fábio, que fala que, para mim eu acho assim muito forte isso, falar que é papel da família, da sociedade e do Estado, né, garantir que todas as políticas que estão sendo colocadas ali pelo caput da Lei Maria da Penha, elas sejam cumpridas. Então, ou seja, não é a responsabilidade das mulheres, né, apenas. Então, a gente precisa ter, com certeza, um Estado que olhe, justiça que olhe, né, um poder legislativo que olhe para essas diferenças. A gente não pode tratar todas as mulheres como iguais. A gente precisa olhar para aquelas que estão numa situação de vulnerabilidade, né, olhar para o histórico dessa mulher. Eu sempre falo sobre isso. Políticas estruturantes que a gente precisa. A gente recentemente fechou agora uma cooperação internacional com o Fundo de Populações da ONU, porque a gente quer trabalhar a questão da violência, a gente quer trabalhar o quê? Esses documentos específicos voltados para esses grupos específicos, mulheres rurais, mulheres LGBTs, né, para que a gente tenha documentos referenciais, mas mais do que isso, a gente quer trabalhar a questão da saúde da mulher. A gente não pode mais ignorar esse tema. A gente fala de um país com o tamanho do nosso país continental, né, um país em que no ano de 2017, 57% das gravidezes eram não desejadas. Isso tem um impacto na vida da mulher. A gente precisa trabalhar lá na ponta, no começo, né? Trabalhar a questão de direitos, de oportunidades, para que ela se entenda, ela entenda qual é o direito dela. Dê oportunidade para essa mulher, para essa menina. Planejar sua vida, sua história. Então, nesse sentido, a gente vai lá atrás. E se a gente começar a estudar, como o Dr. Fábio colocou aqui, né? Os números, e eu acho que os números eles são muito importantes por isso. A gente tem o Observatório da Mulher aqui do DF, tem ali também a Câmara de Monitoramento dos Casos de Feminicídio. Os recortes são claros. A grande maioria são o quê? Mulheres negras, né? São mulheres que são dependentes economicamente dos agressores, né? Ou são estudantes, ou seja, não têm renda, né? Ou estão desempregados ou são donas de casa.
Aí, se a gente for na raiz do problema, a gente vai entender, a partir daí, claro, várias questões sociais que o Estado precisa estar preparado para enfrentar. E enfrenta como? Né? A partir de quê? De políticas específicas, voltadas para a autonomia econômica e a integração de todas essas políticas. Eu tenho que falar de autonomia econômica, mas eu tenho que falar de direitos. Eu tenho que falar, né? Então, essa é uma ação que a gente tem feito muito na Secretaria. É chamar a mulher, trazer a mulher para perto do Estado, muitas vezes por políticas de autonomia econômica, né? Porque a gente identifica o quê? Se a grande maioria é dependente economicamente e não chega até os equipamentos, eu preciso trazer para ela essa percepção de que o Estado está preocupado em garantir a autonomia econômica para ela e verdadeiramente oportunizar essas políticas. E a partir disso eu vou ter um outro olhar, e aí mais psicossocial, voltado para essa questão do desenvolvimento humano, para chegar até essa mulher e ela poder, a partir disso, criar esse vínculo e a partir disso também ser encaminhado para as demais políticas voltadas para a sua autonomia. Conversa boa. Ela vai passando rápido, né? A gente já está quase terminando o Direito ao Ponto aqui. Eu vou passar a palavra para o Dr. Fábio Esteves, 1 minuto para ele terminar com suas considerações finais, depois a secretária Érica Filipelli também. Eu só queria enfatizar uma coisa, que é o seguinte, a importância do esclarecimento dos direitos, essa luta que o IEDF tem, da gente tentar fazer com que as pessoas compreendam melhor os seus direitos, e esse é o motivo desse nosso programa. Eu queria que o Fábio desse as palavras finais dele sobre isso, enfocando, claro, a questão de gênero, e também a secretária, queria também que falasse logo após o nosso Fábio Esteves. Com certeza, a ferramenta mais poderosa para combater a violência contra as mulheres é a informação. E a gente sabe tanto disso, que as pessoas que querem manter esse sistema, que querem manter essa estrutura, elas são que nós eduquemos as nossas crianças para compreender a igualdade de gênero, né? As pessoas vêm com o discurso da ideologia de gênero, etc. A gente precisa entender que não há educação sem que nós... Também é inconcebível a gente pensar num processo de ensino e aprendizagem que a proteção da dignidade da pessoa humana não esteja ali. Pensar no conhecimento, na produção de conhecimento, que a dignidade da pessoa humana não esteja no centro das proteções. Na compreensão de que o conhecimento é para proteger a dignidade das pessoas. Então, o meu programa aqui... Deu uma travadinha aqui no Fábio, vou passar para... Fábio, voltou? Está me ouvindo, Fábio? Estou ouvindo. Então, é que tinha dado uma travadinha aqui, que você está no Zoom, Fábio está em teleconferência com a gente. Então, para encerrar, Fábio. Muito bem, eu dizia, antes de travar aqui, que sem a informação, dificilmente nós vamos alcançar qualquer tipo de proteção efetiva contra a violência das mulheres. Né? O enfrentamento dessa violência, sem a informação, não é possível. E por isso que eu vou pedir para as pessoas pensarem, refletirem sobre esses tipos de discursos que vêm dizer, mas isso é ideologia, né? Que seja ideologia, mas se for para proteger pessoas, proteger as mulheres, e aí eu estou falando da minha mãe, da minha irmã, da minha amiga, da filha, falando de mulheres que sofrem hoje por não poder, que morrem hoje sendo privadas de exercer o direito de realizar o seu projeto de vida. É nisso que a gente tem que pensar. Estamos pensando em alguém que está sendo privada, impedida de realizar o seu sonho, o seu projeto de vida. Por isso que a gente tem que informar, por isso que a gente tem que disseminar essa informação para combater esse mal tão poderoso que é o da violência doméstica. Secretária Érica Filipelli. Verdadeiramente se colocar à disposição. Desculpe, secretária, o seu áudio, eu acabei não passando para a senhora, eu queria que a senhora começasse de novo. Muito obrigado, por favor. Agradecer aqui a oportunidade, Max, doutor Fábio, né, de nós estarmos aqui debatendo nesse canal tão importante, esse tema que para nós é muito importante. É um tema que ele não tem
dia, hora para ser debatido. Eu creio que ele tem que ser debatido todos os dias. E, com certeza, trazer atores para essa luta conosco, né? As instituições, as pessoas. Acho que todo mundo tem um papel importante nesse momento. O que a gente não pode mais aceitar na capital do nosso país, no nosso país, né? É que a gente ainda veja casos como o que a gente está vendo agora. De mulheres morrendo simplesmente por serem mulheres, né? Então, com certeza, o nosso convite da Secretaria é esse, para que as pessoas conheçam a informação, conheçam as políticas públicas, né, que possam verdadeiramente incentivar as pessoas a denunciarem, e mais do que isso, né, para que possam ser multiplicadoras dessas informações. O doutor Fábio fala algo muito importante. A gente tem que pensar no direito a partir, né, da educação. A gente começar a trazer isso para a educação. A Secretaria tem alguns programas voltados para isso, mas é muito importante que todos nós façamos a nossa parte, né, e com certeza todos nós também iremos colher resultados diferentes, uma sociedade diferente a partir do momento em que todos nós abraçarmos verdadeiramente essa causa. Queria agradecer muito, secretária. Eu queria agradecer muito, Fábio, secretária Érica Filipelli, o nosso juiz de direito, Fábio Esteves. E agora você já sabe, né? Aqui nós temos esse canal aberto, Direito ao Ponto. Ele é justamente para isso, para que as pessoas se informem sobre os seus direitos da maneira mais fácil possível, aquilo que a gente tenta simplificar. Eu queria agradecer a sua presença, secretária Érica Filipelli, agradecer mais uma vez Fábio Esteves, companheiro de lutas aí da popularização do direito, do ensino de direito, né? Também não só nas faculdades, mas o ensino de direito fora das faculdades. E todos os dias, todos os sábados, às 10 da manhã, nós estaremos aqui. Eu e a minha direção, Jonas Maia, que está aqui com a gente no estúdio, Everson Pichula. Eu queria agradecer a todos. Me siga nas redes sociais, @Max Telesca. O programa Direito ao Ponto agradece a todos vocês que estavam aqui conosco, especialmente os nossos convidados que falaram muito bem neste programa que realmente passou tão rápido. Secretária Érica, muito obrigado, um abraço. Juiz Fábio, muito obrigado, um abraço e até adiante aí. Vamos adiante. Na Mais Brasil News, só toca as melhores. Você ouve. Você bem, você bem, você bem.